Então, o PT tenta lançar um vídeo para pegar carona na Copa do Mundo, mais uma vez escondendo a verdade aos pagadores de impostos e criando o mundo da fantasia do PT, principalmente em ano eleitoral. Muita gente, aliás, gostaria de viver nas propagandas do governo Lula, nas propagandas eleitorais do PT, porque o Brasil é uma maravilha. Até a picanha chegou na propaganda do PT. Na mesa, na vida real do brasileiro, não. E aí eu trago o dado para a gente abrir o nosso radar de hoje, um novo número, infelizmente, negativo, mostrando que o endividamento das famílias brasileiras teve alta pelo quinto mês seguido e bateu 81,6% em maio. Tem até um gráfico que vai aparecer na sua tela. Você que está com a gente em vídeo, você vai ver que é o maior patamar da série histórica. É uma série que começou em 2015, portanto, governo Dilma Rousseff, e aquele período foi catastrófico para o bolso do brasileiro, um período de triste memória. O final do governo Dilma Rousseff, né? Aquele período terrível. Portanto, o brasileiro enrolado em 81,6% das famílias, com dívidas para vencer no cartão de crédito, no cheque especial, o carnê da loja. Eu acho que muita gente vai entender o que eu estou trazendo aqui. O crédito consignado, o empréstimo pessoal, o cheque predatado, ainda existe. Prestação do carro, prestação da moto. Acho que muita gente tem aí também. Da casa, tudo isso batendo. Olavo, 81,6% é mais um recorde do governo Lula 3. É sistêmico, né? Um número desse calibre, de 81%, é sistêmico, envolve a população, abraça toda a população. Então, dois pontos que eu creio que são relevantes, amigo Silvio, amigo Coronel Gerson, amigo ouvinte. Primeiro é a causa. De onde vem? De onde nasce? Bom, primeiro nós temos uma carga tributária tão excessiva, tão sem retorno, que isso empobrece a população. Como funciona o mecanismo? É bem simples. Uma tributação elevadíssima em vários segmentos, tributação da qual nós não conseguimos escapar, nos empobrece. E, ao mesmo tempo, nós não temos serviços públicos efetivos que justifiquem uma tributação tão alta. Então, há necessidade de pagar o imposto e ter um plano particular de saúde. Há necessidade de pagar o imposto e colocar os filhos numa escola particular. Há necessidade de pagar... Enfim, algo que nos consome e que empobrece a população brasileira. Exemplo simples e maravilhoso é a taxa das blusinhas, né? A taxa sobre os produtos importados. Veja, amigo ouvinte, esse valor, essa cobrança veio. Olha, precisamos proteger a economia brasileira, os produtores brasileiros. Essa cobrança, esse imposto foi embora sem resolver a situação dos produtores brasileiros e foi embora no ano eleitoral. E você que foi espoliado e pagou? Beleza, um abraço. Você não vai conseguir receber de volta. Pois bem, isso empobrece a população. Quando o empobrecimento é sistêmico, no âmbito de 81%, o caos fica tamanho. Por exemplo, desses 81%, um reflexo sobre inflação, amigo ouvinte, desses 81%, cerca de 80% estão endividados no cartão de crédito com um juro mensal de mais de 400%. Entendeu o tamanho do buraco? Qual, então, a inflação para quem paga um juro de 400% ao ano? Claro, Pocman, no IBGE, providencia o maquiar desses dados. Qual a solução apresentada pelo governo federal? O desenrola? Desenrola um, desenrola dois em tão curto espaço de tempo? Na verdade, esses desenrolas, eles não abraçam e não acolhem o bom pagador, criam uma exceção para o mal pagador, quase um incentivo à inadimplência quando os planos são colocados em tão curta distância. Em resumo, amigo ouvinte,
A gestão de esquerda é caótica. A gestão de esquerda trabalha com o dinheiro dos outros e ela termina quando o dinheiro dos outros acaba. O nosso dinheiro está acabando e eu espero que a gestão petista siga o mesmo caminho. Quando o Olavo cita os juros do cartão de crédito, que de fato é algo terrível, mais de 400%, e é importante lembrar, eu sempre gosto de trazer Olavo Gerson para a vida real, para o dia a dia, às vezes até me repito com essa coisa de supermercado, feira, mas é a vida real, é a vida de todo mundo que está aqui dividindo essa tarde no rádio, quem está com a gente em vídeo, o pessoal tá parcelando no cartão de crédito supermercado, é comida, é alimentos de higiene, é alimentos do dia a dia, parcelados no cartão de crédito, porque o salário não chega até o dia 30. E, Gerson, de novo, o Lula vai deixar uma bomba fiscal para o próximo governo, para o governo do senador Flávio Bolsonaro, tomara que ele seja eleito em outubro, porque eles estão armando uma bomba fiscal. Essa é uma realidade também. Não tenha dúvida. A forma como está organizada essa fase final do governo Lula, ela nos remete a algo pior do que a fase final do governo Dilma Rousseff. E é interessante que você fala de uma bomba que será deixada para o próximo governo, e de fato, o Flávio Bolsonaro, se vencer as eleições, ele terá que chamar a si um governo extremamente impopular. Será uma espécie de governo Temer diferente, talvez, no aspecto de ter 4 anos para implementar algumas dessas transformações e medidas e correções de rumo que serão muito difíceis. Eu me lembro de uma questão que foi inédita no mundo inteiro quando o presidente Bolsonaro se elege em 2018. Em 19, nós fizemos uma reforma da Previdência com a população na rua clamando pela reforma na Previdência, algo que nunca aconteceu em nenhum país do mundo. Reforma da Previdência é algo impopular em qualquer lugar. E assim mesmo a população entendeu o apelo que na época era feito pelo Paulo Guedes e que eu faço questão de citar também na fase final do governo Bolsonaro, em que o Paulo Guedes conseguiu o feito de estar com uma inflação no Brasil menor do que a inflação dos Estados Unidos. Olha só o que nós vivemos naquele período. O Paulo Guedes veio aqui aos Estados Unidos e projetou que o crescimento do país seria similar ao da China. E naquele ano ele, de fato, entregou uma recuperação que ele dizia que seria em V, logo depois da pandemia, e nós vimos as estatais dando lucro, a arrecadação subindo com diminuição de impostos. Não podemos esquecer que, naquele período, houve o desafio feito pela equipe econômica de diminuir o IPI, diminuir o imposto sobre produtos industrializados, implementaram uma série de modificações que, se tivessem continuado, se nós tivéssemos em um governo continuando o governo Bolsonaro, nós estaríamos em uma fase virtuosa que talvez estivéssemos numa situação de sermos um dos melhores países da América Latina. E, no entanto, hoje nós estamos na contramão de todo o processo que está sendo feito. Até a Argentina, que era tida, à época do governo Bolsonaro, como o patinho feio da região, um país insolvente, um país que não tinha solução. Nós vimos naquele período o Milei sendo eleito, nós vimos naquele período uma política sendo implementada extremamente impopular, mas o país encarou porque viu que estava à beira do abismo. E Flávio terá que fazer algo parecido, Silvio, porque, veja, nós estamos em uma situação em que a dívida do governo, a dívida interna, ela chega a quase 100% do produto interno bruto. Nós vamos chegar a um ponto em que não haverá um centavo disponível no orçamento federal para investimento.
tudo será consumido somente para custeio, ou seja, o custeio dessa máquina que terá que ser diminuída. A reforma administrativa ou a motosserra que o Milei utilizou lá na Argentina e que o Flávio terá que adotar algo parecido, com diminuição de ministérios, corte radical em várias das estruturas hoje que são perdulárias do nosso sistema, que está realmente nos ombros da população. Agora, isso será extremamente impopular. E aí eu digo para você, Silvio, hoje, durante a programação, a gente vai ter vários assuntos que nos remetem à eleição de outubro, em que nossa população terá que tomar uma decisão. Nós continuaremos caminhando no abismo e vamos pular nesse abismo, ou vamos para uma reforma realmente, ou um governo reformista que terá que fazer essa inflexão, essa correção de rumos de novo, para quem sabe na década de 30 a gente conseguir pegar no tranco e voltar àquela espiral de crescimento, àquela tendência virtuosa que nós vimos ali durante o governo Paulo Guedes e Bolsonaro. Muito bem. Vamos pegar então desse fio de onde o Coronel Gerson deixa, a pauta eu vou fazendo sempre assim, eu vou costurando ela, eu vou pegando de onde tem uma ponta e colocando uma pauta na mesa. Então, temos um alerta importante sobre as eleições de 2026. E sim, é aquele momento em que nós poderemos dar um novo rumo para o Brasil, dia 4 de outubro. O brasileiro vai às urnas para uma eleição grande. Sempre repito, é uma eleição que pode reformular de verdade o Congresso Nacional, 513 deputados federais e 54 senadores, são 2 por unidade da federação. É aquela renovação maior no Senado, porque como o mandato é de 8 anos, a cada 4 anos você tem uma eleição distinta no Senado. Na eleição anterior, uma vaga para cada estado, unidade da federação. Nesta são 2 vagas. Tem também governos e as respectivas assembleias legislativas, presidência da República. O PT, sem massa nas ruas, o presidente sem povo, o PT sem grandes cabos eleitorais, sabe que vai ter uma eleição difícil. A esquerda não tem a capilaridade do passado. Vide o que aconteceu nas eleições municipais de 2024. O PT foi um fiasco. O PSOL não fez nenhuma capital, não fez nenhuma prefeitura em cidades, cidade nenhuma. O PT fez uma capital no Laço, Fortaleza, no segundo turno. O PT conseguiu 252 prefeituras, é nada. No estado de São Paulo, que é o maior estado da federação, São Paulo é um país do ponto de vista de densidade eleitoral. São Paulo tem 34 milhões de votos, isso dá 23% do Brasil inteiro. Então, em São Paulo, o PT fez 4 cidades e nenhuma delas é grande. A maior é Mauá, no ABC Paulista, mas é pequena. Tem Matão também, para quem é paulista aqui na nossa tarde, sabe que são cidades, não são cidades grandes. Não é uma cidade com 1 milhão de eleitores nem habitantes. Então, o PT com toda essa dificuldade, o PT que não consegue também emplacar nada nas redes sociais. E as redes sociais, com o advento da tecnologia, se tornaram a praça pública para uma série de debates. Não, a eleição não escapa disso. Mas fato é que o afã, a obsessão da censura, da mordaça, de alguma forma empacou no legislativo. Eles não conseguiram censurar as redes sociais e a internet como um todo via legislativo, pela estrada da lei. Tentaram via judicial algumas alterações na questão das big techs, alteração no marco civil da internet. Mas eles sabem que esse jogo vai acontecer, que é o jogo da informação nas redes sociais. E aí, chamou muito a atenção, e é um dos vídeos virais, um dos vídeos, mais de um corte, mas nós vamos trazer um pedaço aqui, também para não cansar o ouvido de todo mundo, a forma como o PT pretende lidar, a campanha de Lula pretende lidar com as redes sociais neste ano. Então, num evento que aconteceu nessa semana, em Brasília, eles lançaram o que chamam de porta-vozes de Lula e do Brasil para a organização da militância digital. Se alguém disser gabinete do amor, também pode ser, né? É como eles tratam. Espalham amor nas redes sociais e de um modo bem peculiar. Quem deu a aula para essa militância digital,
que vai invadir as redes sociais, já está, mas vai inundar as redes sociais a partir de agora, não é novidade, mas o start foi dado. Foi André Janones. Vamos acompanhar esse vídeo, Janones dando aula de como mentir nas redes sociais sem ser punido. Comunicação nas redes sociais, foi muito bem dito aqui, as redes sociais são as ruas de hoje em dia e nós temos que fazer o enfrentamento sim, é levar as conquistas do presidente, é levar o que ele fez e ir para cima do gado, descer o cacete, fazer o enfrentamento. Eu particularmente estou me lixando de falar que baixa o nível, eu sei o que está em jogo, eu sei que o que está em jogo é a democracia desse país e para salvar a democracia nesse país, antes eu dizia que valia quase tudo. Eu mudei o meu discurso nesses 4 anos. Hoje, para mim, vale tudo para salvar a democracia desse país. Sempre uma linguagem que as pessoas entendem. Ah, mas essa linguagem é feia, eu estou me lixando para ser bonito, eu nunca quis ser um bom orador, eu quero ser um bom comunicador. Pegaram um recorte pequenininho lá do presidente Lula, tiraram totalmente de contexto. Acho que a maioria que nem vai lembrar disso, tanto que a gente conseguiu abafar. E começou a viralizar nas redes sociais uma fala que se sugeriria que o presidente tinha estimulado a violência contra as mulheres. Que ele teria falado, de alguma maneira lá, que estimulava os maridos a baterem nas mulheres e etc. E aí a gente reuniu, vamos responder. Eu falei, não, nós não vamos responder. Nós vamos desviar o foco. E desviar o foco, gente, não é mentir, não. É você contar uma outra história, com uma outra visão. Por exemplo, quando eu digo que foi um sucesso, que eu levei a capivara do Flávio Bolsonaro, e o lado de lá fala que nós não fomos recebidos, que nós fomos ridicularizados, que viramos meme. Nenhum lado está mentindo, são pontos de vista. Você pode enxergar que a missão foi um fiasco, você pode enxergar que foi um sucesso, é subjetivo. É o que a gente faz para desviar o foco. Eu tinha um celular que me foi passado por uma pessoa que coordenou a campanha do Bolsonaro em 2018 e que era então meu aliado, e nesse celular tinha conteúdos do celular do Bebiano, imagens de bastidores que ninguém nunca tinha visto. Eu fui na rede social e falei, olha, recebi os conteúdos do celular do Bebiano e vou soltar a qualquer momento. E eles tomou conta da internet, desviou o foco de lá, eles tremeram tudo. Não era uma mentira, eu tinha o conteúdo. O conteúdo era o Bebiano servindo água para o Bolsonaro, conversa de bastidor, não tinha nada demais. Mas eu não falei que tinha algo demais, eles deduziram isso, que eles deviam, né? E se quem não deve não teme, quem deve teme. Eles quiseram linkar o Zé como um símbolo de corrupção para dizer, olha, o Lula vai nomear corruptos como ministro. Eu não vou entrar na defesa do Zé, dizer se é, se não é, não vou entrar na pauta deles. Eu mudei a pauta. Eu estava no hotel, liguei para os meus assessores e falei, imprime para mim, acha aí no Google Imagens as imagens do Lula, do Bolsonaro com o Collor, imprime colorido para aparecer foto. Me entregaram em 5 minutos, eu abri uma live, falei, urgente, consegui aqui exclusiva as fotos que comprovam a ligação do Bolsonaro com o Collor, tá aqui as fotos, e se o Bolsonaro for reeleito presidente, ele poderá nomear o Collor ministro. Ele poderia mesmo, não tem nada que impediu. O Collor estava com os direitos políticos dele ativos, ele poderia ser nomeado, então não era uma mentira. Bom, tá tudo aí. Eu não preciso nem me estender. Quero ouvir Olavo, Gerson. Olavo, de novo, tá tudo aí. Ele ensinou a mentir, ele ensinou como criar cortina de fumaça, ele ensinou como tentar, de alguma forma, pautar a militância dele a não reagir. Ele está ensinando táticas da guerrilha digital do PT, mas o que mais me espanta é que ele ensina a produzir fake news, literalmente, ensina a mentir. Mas não tem inquérito nenhum para eles. Um ponto que chamou muito a atenção, amigo Silvio, é que ele fala assim, defesa da democracia. Peraí, a esquerda e a democracia são coisas diferentes. Todo embasamento, toda fala de Janones é interessante. Ele fala assim, olha, a esquerda, ele fala, a democracia, defendemos, não estou um pouco preocupado comigo, enfim, mas que eu faço tudo e qualquer coisa para defender a democracia. Que coisa de democracia é essa que é defendida? Não, na verdade, o que se defende é o meio de vida. O que se defende é a manutenção dos carguinhos, a manutenção das nomeações, a manutenção de um sistema que acaba com o país. A última pauta deixa isso bem claro, acaba com o país. Então, primeiro a retórica da mentira, né? A mentira como nascedouro, como pauta, como
como base, como estrutura, né? Defesa da democracia. Aham. Então, tá bom. E aí nasce aparece, chega ao ápice toda a ausência de ética. Caramba, faz um comparativo, amigo ouvinte. Olha, não que você seja masoquista, não é isso. Não precisa ser masoquista. Mas assiste o vídeo de novo. Não, tá bom, eu sei que você está achando que eu estou pedindo para você ser masoquista. Não. Assiste de novo com ouvindo tecnicamente, ouvindo esse ponto. Observa que não tem ética alguma, nenhuma, zerada. Zerada, o compromisso com a verdade, o compromisso com a transparência. Não tem. Há uma finalística corrupta. É isso é fato. O raciocínio, esse raciocínio, eu sei que é lugar comum o que eu vou falar agora, mas imagina se fosse alguém de direita, amigo ouvinte. Estava preso, estava na cadeia nesse momento. Polícia Federal tinha batido na porta às 6 horas da manhã. Esteja preso. Enfim, mas é um esquerdista ensinando a mentir, ensinando com traquejo a fraude. Isso pode, porque é inerente à esquerda, é próprio da esquerda, talvez seja ao ponto de não chamar a atenção de nenhuma autoridade. Olha, o que nós temos na fala de Janones, o Silvio falou com muita propriedade, fake news, sim! E nós temos outro negócio chamado desinformação. É uma manipulação, ele ensina a manipular os fatos para produzir um resultado não verdadeiro. Então, você olha a somatória dos fatos que ele ensina a fazer a produzir uma mentira, efetivamente uma mentira. É interessante que cada vez mais, e eu falo para a nossa audiência nesse momento, a audiência aqui da Ouro Verde, politizada, inteligente, nós precisamos cada vez mais manter uma atenção naquilo que ouvimos. Não ouvir, assimilar, precisa fazer a segunda leitura, precisa olhar bem olhadinho, porque a mentira está aí plantada. Concluo. Primeiro, é uma forma de agir, é um meio de vida, é uma técnica, é algo próprio do PT, da esquerda, a mentira. É um sofisma, é uma estratégia, é uma falsa verdade, é uma construção para produzir mentira. Meio de vida da esquerda. O que grita aqui dentro do meu coração, eu creio que grita no coração do Gerson, do Silvio, grita no seu coração, amigo ouvinte. Pô, não vai ter punição? Não haverá, Janot ficará quietinho, não investigará, o TSE não investigará, fica por isso mesmo. Talvez para nós mentir não pode, mas talvez para a esquerda, para o PT, a mentira realmente seja um meio de vida. E pensar também que